Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Guilherme Caixa Gameplay, estou para gravar basicamente mais um vídeo aqui do Viajante Galáctico. A gente vai reagir basicamente Dragon Ball AF, o anime que enganou o mundo inteiro nos anos 2000. Vamos lá. Eu estou aqui com o Diego, né? E a gente vai reagir a esse vídeo, vamos lá. Agora ele vai participar aqui dos reacts, galera. Durante os anos 2000 é praticamente uma certeza que você já deu de cara com esse negócio aqui. Dragon Ball AF, o suposto novo anime de Dragon Ball que tá passando lá no Japão e que daqui a um mês vai passar na Globo. Confia, se você tem pelo menos uns 23 anos, você já caiu no conto do Super Saiyajin 5. Isso é quase que uma lei da vida, então se prepara, porque hoje vamos falar sobre como que o Dragon Ball AF enganou o planeta inteiro nos anos 2000. A primeira fake news dos animes a gente nunca esquece, mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pra porcaria do vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, bora pro contexto da época. Em 1997, o Dragon Ball GT chegava ao seu fim e isso deixou milhões e milhões de crianças pelo mundo, digamos, desoladas. Afinal de contas, apesar do GT ter sido aquela bomba que a gente conhece hoje em dia, aquela supostamente era a última história de Dragon Ball que a gente ia ver. O GT era o final da franquia Dragon Ball, então todo mundo entrou em luto pela obra. E pra tentar suprir essa carência, os fãs começaram a criar fanfics. Os fãs começaram a criar histórias alternativas de Dragon Ball começaram a imaginar sequências de Dragon Ball GT. Foi uma loucura, cada um procurou lidar com a dor da sua forma. E um desses fãs que imaginou uma continuação pro GT foi um moleque espanhol chamado David Montiel Franco, que não só imaginou como poderia ser essa sequência, como também ele fez uma porrada de desenho dessa continuação. E eram desenhos muito bem feitos, tá ligado? E um desses desenhos em especial, ele gostou pra caramba, que é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. Um Goku Super Saiyajin 4 prateado. E ali no cantinho, assim como todos os desenhos que ele tinha feito, tinha o nome da fanfic que ele tinha imaginado, Dragon Ball AF. Só que esse personagem que o David tinha desenhado, por mais que parecesse, ele não era o Goku. Era um Saiyajin novo que ele tinha criado e o nome do personagem era Tablos. E ele curtiu tanto esse desenho que ele enviou uma cópia para uma revista de cultura pop espanhola chamada Hobby Consolas. E por que ele fez isso? Seguinte, porque assim como as antigas revistas de cultura pop que tinham aqui no Brasil nos anos 90 e anos 2000, a revista espanhola também tinha um espaço dedicado a fãs, que normalmente mandavam mensagens através de cartas, faziam perguntas para a redação da revista, enviavam desenhos que eram exibidos nesse espaço e por aí vai. E o desenho do David foi publicado nessa área dedicada a fãs. Sendo mais específico, o desenho dele foi publicado em maio de 1999, na edição número 92 da revista espanhola Hobby Consolas. E digamos que foi aqui que o apocalipse teve início. Em 1990, pessoas, tá ligado? As pessoas ainda não sabiam lidar com a internet. Sabe aquele meme do "se tá na internet é verdade"? Então, entre 1995 a 2010, a maioria dos usuários da internet realmente pensavam dessa forma. E justamente por isso, algum engraçadinho no ano de 2000 pegou essa página da Hobby Consolas, cortou o desenho do David e saiu postando em fóruns de Dragon Ball pela internet. E aí o que foi que aconteceu? Um cara pegou essa imagem, que na ocasião estava em baixíssima resolução, e enviou para um site famoso de Dragon Ball na época chamado Majin.com, avisando que uma sequência de Dragon Ball GT chamada Dragon Ball AF estava em produção e que aquela imagem que ele tinha mandado era a imagem oficial do Goku Super Saiyajin 5. Eita porra! Nossa! Os donos do site, é claro, entraram em choque com a notícia e de uma maneira completamente equivocada. Em outubro de 2000, eles faziam uma matéria afirmando que Dragon Ball ganharia uma continuação e que essa continuação teria o Goku como Super Saiyajin 5. O design já tinha até sido revelado e que o nome do novo anime era Dragon Ball AF. E essa notícia correu o mundo de uma forma, meu amigo, e até mesmo aqui no Brasil essa porra foi capa de revista. O Dragon Ball GT sequer tinha estreado ainda por aqui. Pra quem não sabe, o Dragon Ball GT passou pela primeira vez aqui no Brasil em 2002 na Cartoon Network. Mas em 2001 a gente já tava falando de Goku Super Saiyajin 5. Inclusive o Nelson, da Casa do Kami, ele tem uma edição da revista Comics Bookshop falando sobre Dragon Ball AF. Eu lembro que ele até gravou um vídeo antigaço mostrando uma vez. A repercussão dessa matéria da Majin.com foi tão grande que ainda no mês de outubro de 2000, um outro portal chamado Dragon Ball
Ball Daisenshu X fez uma postagem falando a verdade, que Dragon Ball AF era boato e que no Japão não tinham confirmado porcaria nenhuma. Não existia novo anime, Dragon Ball AF era só trollagem de internet. E um mês depois, em novembro de 2000, o próprio site Majin.com fez uma matéria de retratação, falando que Dragon Ball AF era fake, pediram desculpas pros seus seguidores e também explicaram que eles foram enganados por um vigarista. Só que aí, meu amigo, a bagunça já tava feita, a pica tava duraça e todo mundo tava se amarrando em sentar em cima. Tanto que, como eu falei, em 2001 tinha maluco lançando matéria de Dragon Ball AF aqui no Brasil. Não tinha mais o que fazer, tá ligado? Até boneco já tinha gente vendendo. Ah, para. A cara dele. Olha a Até cara existem dele. certos relatos na internet que podem ser efeito Mandela ou não, de que o Dragon Ball AF poderia ter surgido antes Ele mesmo tá do chocado, desenho do olha a cara David. dele com Ninguém Dragon sabe Ball. se isso é efeito Mandela ou não. Só que uma coisa que todo mundo concorda é que foi eu sei, graças ao chocado. desenho do David que a parada ganhou escala a nível mundial. Foi aqui que a lenda do Dragon Ball AF explodiu, tá ligado? E só quem viveu a época sabe a loucura que era a internet quando o assunto era Dragon Ball AF. Como supostamente havia sido confirmado que essa porra existia, mas você não encontrava nada sobre aquilo na internet, tu não encontrava nenhuma informação, você não sabia o Abertura do enredo, Tenkaichi 2. quem eram os vilões, quanto tempo se passava do GT, quando vai ser lançado, Tenkaichi. ninguém sabia de nada. Aqui na imagem. Quero imagens, Quero imagens. Então, como não tinha informação, os próprios fãs começaram a criar fóruns de Dragon Ball AF, onde eles discutiam sobre o futuro da série e, principalmente, criavam conteúdo sobre Dragon Ball AF. Então, galera, o que circulou de fanart bizarra de Dragon Ball AF pela internet durante os anos 2000 não é brincadeira, jovem. E naquela época a gente nem sabia o que era fanart. A gente só via aquele monte de imagem e achava que aquilo era verdadeiro, que o Super Saiyajin 5 existia. E tipo, todo mundo conhece o suposto Super Saiyajin 5, não é? Só que o problema era que o Super Saiyajin 5, ele não era a única transformação do Dragon Ball AF. Também tinha o Super Saiyajin 6, o Super Saiyajin 7, o Super Saiyajin 8. Olha isso. Bicho, tinha o Super Saiyajin 10, que era um mamaco cinza com garra no cotovelo, cara. Que porra é essa, bicho? Logo eu, o mamaco. Tinha o Vegito 3000, que era basicamente o Vegito Super Saiyajin Blue, só que metade ciborgue. Mano, que é isso, cara? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem o maravilhoso Super Saiyajin 24? Ué? Meu amigo, isso aqui tem que ser canonizado no Super pra ontem. Dá uma ligada no naipe do homem. Dragon Ball AF era um carnaval, galera. Os fãs basicamente pegavam transformações que já existiam em Dragon Ball, trocavam a cor do cabelo ou da pelugem e foda-se. Todo mundo achava virado. E isso que a gente tá falando de um período pré-YouTube, tá? Essa maluquice toda que a gente viu até agora tava rolando em fóruns. Agora, quando o YouTube foi criado, meu amigo, rolou uma verdadeira epidemia de vídeos de Dragon Ball AF. Tinha aqueles compilados de transformações feitos no Movie Maker com o Evanescence tocando de fundo. Aí tinha Gotenk Super Saiyajin 4, Nappa Super Saiyajin, Broly Super Saiyajin 4. Até tinha uma arte muito clássica, que era do Gohan Super Saiyajin 4, que é uma das mais famosas do Dragon Ball AF. E é claro, eu não poderia esquecer delas. As animações bizarras feitas por fãs dos anos 2000. É bem óbvio que naquela época pessoas comuns não tinham tanta estrutura pra fazerem suas próprias animações como elas têm hoje em dia. Então na época os caras eram obrigados a trabalhar com o que tinha e por isso saíam animações muito esquisitas, mas ainda assim elas conseguiam enganar muita gente. Fora, é claro, as várias montagens de episódios que já existiam, tipo Goku se transforma em Super Saiyajin 5 pela primeira vez, aí tu clicava pra ver e era só o episódio do Goku virando Super Saiyajin 4 no Dragon Ball GT, só que com o filtro cinza. Isso era muito comum. Que merda. Mas, em 2006, a internet voltou a ficar chocada de novo porque, do nada, era lançado o mangá de Dragon Ball AF. E diferente das animações e das fanarts, que eram uma tosqueira sem fim, o mangá de Dragon Ball AF era incrivelmente bem feito. Tu olhava as capas, a arte do mangá, o jeito que a história era contada, tu olhava pra isso e falava: cara, não é possível, Dragon Ball AF realmente existe, isso aqui é oficial. O Dragon Ball AF realmente existe. Mas se você reparar um detalhe bem importante ali do lado, você vai notar que esse mangá não foi feito pelo Akira Toriyama. Muito pelo
pelo contrário, ele foi feito por um tal de Toible. Olhando isso hoje em dia, tu até fala, Toible? Quem é Toible, velho? Nunca ouvi falar. Mas em 2006, amigão, tu simplesmente cagava pra esse nome Toible aqui no canto e só pirava acreditando que aquele negócio era oficial e que em breve teríamos um anime de Dragon Ball AF pra podermos assistir. E como Dragon Ball AF agora tinha mangá, agora nós tínhamos um enredo, parça. E dá uma olhada na história do negócio. Ela realmente se passa após o final do Dragon Ball GT. Não existe mais esferas do dragão, o Goku não tá mais na Terra e todo mundo tá vivendo em paz. Só que o passado ainda ia voltar pra assombrar os nossos heróis. E nisso temos um flashback ainda do fim da luta do Goku contra o Freeza lá em Namekusei, que mostra o Freeza se recuperando das suas lesões. E enquanto isso acontece, nós vemos a mãe do Freeza, que é a Kaioshin do Oeste, que supostamente havia sido morta pelo Majin Buu, extremamente decepcionada pelo seu filho ter tomado uma surra de um Saiyajin. E por isso ela vai atrás do Goku, consegue a amostra das suas células e décadas depois ela cria um ser extremamente poderoso chamado Zaiko, que possui as células do nosso Kakaroto e parte com ele em direção à Terra para acabar de vez com os únicos seres capazes de deterem o seu grandioso objetivo, que no caso é o de conquistar o universo. É, a Kaioshin do Oeste quer conquistar o universo. Corre que a irmã do Neymar tá com raiva. Sim, a história é bem aleatória. Tem um monte de coisa viajada, tipo a Kaioshin ser mãe do Freeza, mas algumas coisas valem a pena serem observadas, como por exemplo, o Goten tá na faculdade e junto com o Buu eles serem super-heróis que protegem a cidade. Temos uma Kaioshin do mal fazendo dupla com um cara que em teoria é um clone do Goku. Isso te soa familiar? Pois é, então guarda o nome do criador desse mangá, o Toible, que ele vai ser bem importante mais pra frente no vídeo. É claro que também tivemos outras histórias de Dragon Ball AF, como o outro mangá de 2011 escrito pelo Young-ji. Também tivemos a websérie animada de 2012, Dragon Ball Absalom, feita pelo holandês Melaveli, que tinha uma qualidade de animação incrível pra época. Mas a fanfic mais famosa, mais popular, que o planeta inteiro conhece, é o mangá feito pelo Toible. O mangá do Dragon Ball AF fez um sucesso fodido e começou de novo a ser espalhado pela internet, que o anime de Dragon Ball AF já tava passando no Japão e que em breve ele ia chegar aqui no ocidente. Calma, galera, se tu entrasse em comunidade do Orkut, tu ia ver BR falando que tinha TV a cabo e que Dragon Ball AF já tava passando por lá e que daqui a um mês Dragon Ball AF ia passar na Globo. Era esse o nível do negócio. Depois de 2006, o rumor de Dragon Ball AF voltou mais forte do que nunca. Até jogo Dragon Ball AF ganhou, verdade, bicho. Eu já gravei. E não era esses Mugen safado não, era um jogão de PlayStation 2 real, 100% oficial. Eu liguei aqui no Perigo e ele me confirmou isso, tá ligado? Você veio comprar ou perguntar, hein? Assim, é bem óbvio que esse jogo do Dragon Ball AF era um mod bem meia boca do Dragon Ball Budokai 3. Mas na época que eu vi isso, brother, eu tinha 9 anos, eu fiquei maluco. Tanto que eu até comprei essa porcaria. E o jogo era uma bosta. Ele era todo bugado, os personagens eram tudo estranho. Eu lembro que no modo história só dava pra ir até a luta do Nappa Super Saiyajin 4. Porque chegava no meio dessa luta e do nada o jogo crashava. Programação é minha paixão. A única coisa boa dessa porcaria era a trilha sonora, que era composta por músicas oficiais da franquia Dragon Ball. Não, tínhamos uma coisa muito melhor. É, pra quê? Power Metal dos anos 2000. Inclusive, não ironicamente, eu conheci um monte de banda foda por causa desse jogo. Oxe, Bandas que eu tem escuto pelo até vermelho, hoje, tipo cabelo vermelho, Stratovarius. vermelho. É muito massa. Acho que não, hein? Dragon Ball Isso F que virou não. algo gigantesco, galera. Mas é claro que com o passar dos anos, a internet foi se estabilizando na vida das pessoas. Veículos de imprensa de respeito fizeram matérias explicando que Dragon Ball AF não era real, era fanfic. Tivemos também a aparição de criadores de conteúdo aqui do YouTube, como o Nelson da Casa do Kami, que ajudou a desmistificar o Dragon Ball AF. O próprio David, o moleque espanhol que sem querer começou toda essa história, apareceu em 2013 e explicou o que realmente aconteceu. Ele explicou que esse cara do desenho lendário que ele tinha feito não era o Super Saiyajin 5, e aí a internet veio abaixo. É mentira. Enfim, a partir de 2010, as informações verdadeiras finalmente começaram a chegar até as pessoas e o Dragon Ball AF foi perdendo força. Tá vendo, Diego? É mentira. Porém, lembram que eu falei que o mangá do Dragon Ball AF tinha feito muito sucesso?
Então, ali por volta de 2012, o criador do mangá de Dragon Ball AF, o Toible, ele foi contratado pela Shueisha para produzir a adaptação em mangá do game Dragon Ball Heroes. E ele se destacou tanto nesse trabalho que em 2015 ele foi o escolhido para produzir o mangá de Dragon Ball Super ao lado de Akira Toriyama. O Toriyama ia escrever os roteiros, enquanto que o Toible seria o responsável pela arte do mangá. Então sim, gente, o criador do fan mangá de Dragon Ball AF, o Toible, é o Toyotaro, o cara que fez a fanfic mais famosa da história dos animes apenas por gostar da obra mesmo, e que hoje em dia literalmente se tornou o sucessor de Akira Toriyama à frente da franquia Dragon Ball. Cara, a história de vida do Toyotaro parece roteiro de filme, na moral. Então sim, gente, mesmo sendo uma baita fake news, o Dragon Ball AF de crianças pelo mundo e foi muito importante para a história de Dragon Ball. Então, mesmo tendo muita coisa zoada, é inegável que quem viveu essa época tem um certo carinho por isso. E vamos ser sinceros, era uma época bem divertida. É isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não canal. Minha das notificações. Abraço de vídeo. Abraço de dedo. Falou!